João, capítulo 9. Eu vou ler do 13 em diante. Aqui é a cura de um cego de nascença. Quando Jesus estava caminhando e viu o cego de nascença, e foi lá e ficaram aquela coisa, quem pecou, quem não pecou, né? Porque eles achavam que quem pecasse, quem era cego era porque tinha algum pecado, né? E até o Jesus foi lá, cuspiu, né, no barro, fez a saliva com o lodo, colocou nos olhos do cego e ele foi curado, né? E do 13 em diante diz assim: Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado? Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como pois é agora? Então os pais responderam: Sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Eu amei essa frase. Olha que eu já li a Bíblia, já li esse texto e não tinha me atentado para essa frase. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Os pais querendo escapar, da pergunta, dos fariseus. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: Ele idade tem, eu interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: Já vou-lo disse, não atendestes? Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não sabeis onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, a este atende. Amém? Amém. Vou ler só até aí. Que diálogo, interessante, dos fariseus entrevistando ele, querendo ali pegar Jesus de todas as formas, e entrevistando os pais e inconformados que Jesus tinha curado no sábado, e hoje é sexta, hoje já começou o sábado, Shabbat Shalom, como diz o judeu. Então já começou o nosso sábado, e Jesus está pronto para nos curar por dentro, está pronto para nos... Eu estava orando ali pedindo para Deus limpar meu coração de tanta coisa que ainda precisa, às vezes a gente não percebe, E ele está pronto, Hoje é sábado, então ele pode nos curar a qualquer momento, Não é só nos outros dias da semana, Então, quando eu li esse texto, eu fiquei impressionada, que uma pessoa que é cega de nascença, ainda tem que foi curada. Acho que ele não teve nem tempo de celebrar, de gritar, de dançar, de pular, porque ele teve que passar por um interrogatório para responder por que é que ele tinha sido curado e como que ele foi curado, E depois o Senhor Jesus pega e entrevista ele também, E pergunta para ele: Você crê no Filho do Homem? E ele disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já o tens visto e é o que fala contigo. E ele respondeu: Creio, Senhor, e o adorou.
Então ele foi entrevistado pelos fariseus, depois entrevistado por Jesus, só porque ele tinha sido curado. Então, na nossa vida não é muito diferente. Às vezes está dando tudo errado e a gente tem que responder. E às vezes está dando tudo certo e a gente ainda assim tem que responder. Porque o ser humano é mau. Então a gente sempre tem que estar dando resposta, sempre tem que estar ali, né? Infelizmente tendo que conversar, tendo que explicar muitas vezes as coisas. A gente não quer, né? A gente quer ficar mais isolado, sem precisar dar muita satisfação. Muitas vezes a gente quer questionar, né? Ou questionar também, né? Fazer o papel do fariseu, né? E eu gostei muito da resposta dos pais, né, do cego, que pegou e disse, olha, eles não queriam se comprometer, que eles não queriam deixar de ir na sinagoga. E queira ou não, foi a sabedoria que veio na mente deles ali. Então, provavelmente eles não seguiam Jesus, provavelmente eles não criam em Deus, mas eles tinham sabedoria até para dar uma resposta. E no nosso dia a dia também, às vezes falta sabedoria para a gente dar uma resposta para as pessoas que estão perto da gente, né? A gente pega e responde de qualquer jeito. E eles ali responderam, pergunta para ele, idade ele tem, né? Ou seja, não vamos nos comprometer. Se Jesus curou, vai lá e fala com ele, né? Gostei dessa frase deles. É a sabedoria, né, que precisa habitar junto com a prudência, né? No nosso dia a dia também, para as coisas que a gente faz. Às vezes a gente mede os pés pelas mãos, igual o pai sempre fala do Bolsonaro, né, que perdeu porque falava muita besteira, né? Se tivesse sido mais politicamente correto, igual os pais do cego aqui, talvez daria tudo certo, né? Ou talvez não. Ou talvez seria um traidor também. Também não daria, não. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, só Deus que sabe. Mas o mais importante para nós, né, é que depois depois de ser questionado tantas vezes, né, Deus deu sabedoria para o cego responder, né? Sabemos que Deus ele não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, a esse atende. Então, o que falta para nós, para nossas orações serem atendidas, é temer de novo a Deus, né? Quem não tem temor vai fazer sempre, né? Vai cometer os mesmos erros, vai botar os pés pelas mãos, vai pecar à vontade, o pecado não vai ter dor, né? Um dia meu pai me explicando, né? O pai tá aqui, posso falar, me explicando o que é o pecado, né? Para mim entender, quando eu era criança. Tu pregava para mim? Ele explicou, né, que era igual o chinelo que ele tinha, a havaiana com preguinho. Que no começo ele botava o preguinho na havaiana, não tem? Pra durar mais na tira. Sabedoria que eu tinha, não me lembro disso. Mas eu lembro. E aí o pai explicando pra mim que, né, no começo doía muito o pé dele. Doía o pé dele. Só que depois de um tempo foi criando um calo aquele preguinho, né? E todo mundo botava prego nas havaianas, vocês lembram? Tu botava? Eu também botava. Só que com o passar do tempo não doía mais, porque criou um calo. E aí o pai explicou, ó filha, o pecado é a mesma coisa. Ele explicou pra mim. Se tu peca, não pede perdão, não se arrepende, perde o temor, vai pecando de novo, peca de novo, daí não dói mais depois. Aí tu não vê mais. Tira o calo. O que ele quis dizer pra mim, né, naquele dia, que o Espírito Santo, ele para de avisar. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós, e quem tem Jesus e quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas tem hora que ele vê que a gente não se arrependeu, faz de novo. Vira um calo e o Espírito Santo pega e diz assim, agora eu vou parar de avisar, né, por um tempo. Tu quer esse caminho? Vai por esse caminho. O Senhor sempre nos mostra dois caminhos e a gente toma a decisão de seguir e de escolher qual a gente quer, né? E é uma renúncia, é vida de renúncia, de abrir mão, não é? Quer falar, pai? Tu fez assim, achei que... Não. Tu lembrava disso? Mas na verdade eu acho que eu tinha era um sapato que tinha um era prego um sapato? no calcanhar, não era o havaiano também tinha com prego, mas e foi no calcanhar, Patrícia, aquilo foi engraçado, que aquilo furar e ficou um buraco no meu pé. Calcificou, criou calinho, não deu mais. E aquilo ficava, né? Até um dia eu me queixei pro meu avô dele, foi lá, perguntou, tinha aquele torno, bateu, Resolveu. Mas antes não. E é assim mesmo, né? São coisas que você vai. Até a dor tu se acostuma. Né? Até a dor. E por isso que a gente tem que fazer a oração do Salmo
19, né? 119, que é sonda-me, Senhor, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e limpa-me, porque às vezes a gente nem vê o que está fazendo, e Deus vê, então Ele vai mostrar, se a gente pedir, mas a gente tem que ter um coração quebrantado e reconhecer, né? Porque Jesus já levou nossos pecados na cruz, aquele que pede perdão, recebe o perdão, mas aquele que ama obedece a sua palavra, né? Aquele que ama a Deus obedece seus mandamentos. Se vocês querem ser os meus discípulos, façam o que eu mando, né? Então, é difícil fazer o que Deus manda. Amar, perdoar, abrir mão do pecado, dos prazeres, das riquezas. Não é fácil. Mas, a gente precisa obedecer, né? E o temor as pessoas vão perderam e vão perder cada vez mais daqui para frente. Vão perder até crer que Deus existe e crer que Deus é real. Porque o sofrimento nos últimos dias, né, se assim for os últimos dias, se Deus ainda tiver misericórdia de estender um pouco mais, mas se for os últimos dias de tribulação, de perseguição, de luta, as pessoas vão perdendo cada vez mais o temor. Mas a gente não pode deixar, né, nosso coração esfriar. Nosso coração ficar sem temor. Vou viver de qualquer jeito e Deus manda em mim, né? Eu tenho um dono, né? Minha música preferida, quando eu me converti com 10 aninhos, era Tu és Deus, te louvamos. Não era essa. Mas falava assim: És meu amo e meu dono, com amor te servirei. Coroado, Senhor, és fiel, justo e veraz. És meu amor e meu dono, com amor. Não, acho que era um corinho. Gravei a música e quando eu penso, né, em viver para mim mesma, viver só pensando em mim, viver só fazendo aquilo que eu quero, és meu amor. Daí o Espírito Santo canta para mim, na minha mente, porque ele lembra, né? Ele lembra aquilo que a gente tem no coração. E eu lembro, eu tenho um dono, né? Eu fui comprada, não sou mais de mim mesma. Eu tenho um dono, um amo, e ele que comanda a minha vida. Então, onde a nuvem for, a gente tem que acompanhar. Onde a coluna de fogo for, eu tenho que acompanhar. Não é fácil, mas a gente tem que tentar, né? Então, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade. Até estava conversando com o pai essa semana sobre a Marcinha, né? Que ela falou para mim que quando eu ministrava para ela as pequenas coisas que eu ensinava na célula, ela pegava e procurava botar em prática naquela semana. Que não adiantava eu pregar a Bíblia toda para ela, mas o pouquinho que eu pregava, que a célula geralmente é pouquinho mesmo a palavra, né? Ela pegava e tentava botar em prática. Então, aquele que ouve, aquele que pratica, né? Aquele que teme, pode pedir o que quiser. Deus vai fazer. Né? Olha o que Deus fez através, né, da vida de tantos profetas, pastores e o que Deus curou, né? O que Jesus fez. E outra coisa, né, que me chama sempre a atenção também, que às vezes o inimigo tenta dizer para nós que a gente não é nada, que a gente não consegue, que a gente não pode, que a gente não tem mais jeito, ou que a gente não vai vencer, não vai conseguir as coisas, né? E ali, você se colocando no lugar de Jesus, né? Esse ali é do diabo, porque ele tá curando no sábado. Esse cara não é de Deus, né? Falando pro próprio Deus que ele não era de Deus, né? O sangue, né, não subia, né? Porque ele não era colérico. Mas olha, tu não é de Deus, eu já escutei isso. A Patrícia precisa se converter porque ela não é de Deus. É uma pastora que não é de Deus, né? Porque eu, tipo, não quis trabalhar com a pessoa. Quis ir para outro lugar. Daí ela pegou e falou para minha amiga: Patrícia é uma pastora que precisa se converter. Tava magoada. Mas isso é assim. Uma vez o Léo, irmão do teu marido, ele era meu atleta, fiz um grupo de meninos para jogar para ele. Eu lembro. E ele estava jogando lesionado, eu vi que não estava, mas ele queria ser o titular. Eu botei ele de titular. Depois, quando eu vi que arrastando a perna, eu peguei, olha, tinha outro goleirinho bom, como é que eu vou deixar uma quitação aqui, né?
Aí tirei e botei o véu. Aí ele tá sentado, viu que ele chorava assim. Bravo daquele que eu. Aí eu obedeci, você disse que é crente, me tirou do dia. Então é assim, né? Já vi Então isso. isso é assim, né? As Diz que é pessoas crente. julgam assim, ainda diz que é pastor. Mas isso É que quando a gente não tem nada para o inimigo falar, ele inventa. É bem isso. Ele inventa. Inventa. É normal. E Jesus, né, se ele fosse ouvir só o que tá, ele conseguia ler os corações, mas só o que ele, se ele não conseguisse ler e só conseguisse ouvir o que as pessoas estavam falando, né? Ah, esse ali não é de Deus. Ah, ele expulsa demônio pelo Beelzebul. Ah, ele é um profeta. Vocês viram, né, que primeiro o cego disse que ele era um profeta. Depois é que ele disse que ele era realmente o Cristo. Né? Então, se falaram assim de Jesus, vão falar de nós também. Mas não importa o que os outros vão falar, quem eu sou, quem eu não sou, se eu não sou. O que importa é o que Deus pensa a meu respeito, que a Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Né? E a nossa identidade está no Senhor. Ele me comprou, eu sou filha de Deus Altíssimo, e deu. Né? Sou povo santo na sacerdócio real. A gente vai tentando melhorar cada dia. É. Não dá para fazer tudo de uma vez, porque se fosse santo não estaria mais aqui, né? Eu sempre falo isso. Não, é tão santo, tão bom e tá fazendo o que aqui na Terra? É, a cada dia a gente Errar, a gente vai aprendendo. errar, né? A gente erra, só que a gente tem que pedir a É misericórdia. o temor, né? É não deixar o temor morrer. É. Não O princípio da sabedoria é temer. Continuar temendo a Deus, sabendo que Ele é real. Né? Se a gente for ver um cientista, uma pessoa que estuda todas as galáxias, todo o universo, e não crê que Deus existe, não crê que um Criador criou as pessoas, se olhar um bebê dentro do ventre de uma mãe e não crê que Deus existe, não tem como. A própria Bíblia diz que todo mundo que enxerga a natureza se torna indesculpável diante de Deus. Ou seja, não tem desculpa para dar diante de Deus, porque a própria natureza fala que não dá. Tem um Deus, Criador dos céus e da terra. Tem um ser superior, né? E Jesus veio nos mostrar que Ele não é só o Criador. Jesus veio nos mostrar que Ele é o nosso Pai. É o Abba, é o Paizinho. Né? Quem consegue falar Abba, tá de bem com Deus. Né? Chamar Deus de Paizinho, meu Paizinho. Eu digo que eu sou a filha mimada do Pai. Que Ele me mima, que Ele cuida de mim, que Ele me dá presentes, que Ele me abençoa antes de eu pedir. E assim como tu pensa, assim é. Né? E vai ser sempre. Não é sempre fácil, mas é assim que eu creio. Igual o cego. Ele era de nascença cego. Então, será que nunca vai ter jeito para ele? Não, uma hora chegou o jeito. Demorou, né? O problema é que a gente não quer esperar, né? Que a nossa bênção chegue. A gente quer reclamar, né? Murmurar, né? A gente quer, mas a gente reclama. Em vez de Isso. esperar, né? É. Esperar sem murmurar. Ele esperou o cego e teve um dia chegou. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Tem muita coisa que ele transforma. Nós olhamos pro pai para ele falar um pouquinho, nós somos Às vezes a gente tem, né? Mas Deus fala. Eu, por exemplo, eu não posso me comparar a Sansão. Sansão persistiu, né? Ficou cego. Eu passei isso há muito tempo, não querendo ouvir da razão para Deus, né? Então a gente paga um preço, posso dizer isso, né? Na minha vida. Deus falando. Quando tu não quer ouvir, castigo vem dizendo, não é um castigo, Deus não castiga, a gente só colhe aquilo que a gente semeou, né? Porque Deus não é mau para ficar castigando. É a consequência, né? São as consequências. Porque a gente planta, a gente colhe isso. Então, Né? Consequência. é bem isso. Testemunha vivo também da teimosia, né? E do livramento, e do milagre e do quanto Deus te ama. É verdade. Isso eu não queria citar só pela teimosia, mas o braço torcer, porque